Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marina, sou sócia-diretora da agência Move, uma agência de marketing digital especializada em inbound marketing e gestão de e-commerce. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para falar um pouquinho com a gente sobre as habilidades do futuro e principalmente habilidades que um profissional no digital precisa ter, né? Tem muitas mudanças, então tá sempre tendo atualização. Então é importante, né, todo mundo que esteja ou dentro de uma agência ou esteja buscando entrar em alguma agência ou até mesmo seja um empreendedor, um gestor de alguma empresa e que atue na área de marketing, são habilidades importantes também que você precisa adquirir para ter o melhor trabalho, né, dentro dessa área de marketing também, do digital. Então, eu trouxe a Aline do Potencializa para conversar um pouquinho com a gente. E aí, explicando por que, né, eu trouxe a Potencializa também para falar. A Potencialize já fez três vagas, né, Aline, com a gente, então foi essencial para a gente conseguir ter um time que está realmente alinhado ali com os nossos objetivos, com a nossa cultura também. Então, a gente trouxe ela para falar um pouquinho, aí se você quiser se apresentar também, falar um pouquinho sobre a Potencialize, os serviços. Bom, pessoal, muito prazer. Queria agradecer primeiramente a Marina por esse convite. Como ela já bem disse, né, eu sou da Potencialize, sou sócia fundadora. A Potencialize ela é uma consultoria de recrutamento e seleção, né? Nós prestamos serviços ali para diversas empresas, diversos segmentos, sempre buscando fazer um recrutamento e seleção, um processo seletivo voltado para o objetivo da empresa, né? Temos aí o prazer de já trabalhar aí junto com a Muva, já realizamos, como a Marina bem disse também, 3 processos seletivos para eles, sempre buscando realmente trazer ali a essência da empresa, a cultura, né, pessoas alinhadas com essa cultura, com aquilo que a agência busca. Sim. E aí, Aline, conta pra gente assim, o que que mudou de uns tempos para cá em relação à contratação, à entrevista, o que as empresas estão buscando hoje nos profissionais, e principalmente, né, empresas que estão no digital. Então, como que você se diferencia numa entrevista, por exemplo, hoje? Então, é um panorama um histórico, um breve histórico, assim, de como tem sido essa mudança. Sim, sim. Bom, anteriormente, né, quando a gente fala do processo seletivo, das contratações, né, passar por aqueles trâmites de entrevistas antigamente, as empresas elas olhavam muito para questões técnicas, né? Então, assim, eu Uhum. tenho aqui uma função e eu preciso que essa pessoa saiba fazer. Então, o saber fazer antes era muito importante. E atualmente, né, a gente já consegue olhar ali para uma outra ótica. Claro que o saber fazer ele é muito importante, né? Então você precisa ter o conhecimento técnico. Porém, hoje as empresas elas também já olham muito para essa questão comportamental, né? Como que você Uhum. lida dentro das empresas, com a sua equipe, as relações de trabalho, né? O quanto você consegue agregar não só com o seu conhecimento técnico, não só com o saber fazer, mas também ali com as suas habilidades comportamentais, né? Então, hoje, quando a Uhum. gente fala sobre essa seleção de candidatos, as empresas têm olhado muito mais para isso, né? Então, hoje tem ali os testes, hoje tem algumas ferramentas, né? E também através das entrevistas, claro, que um recrutador ele consegue entender se você realmente está alinhado à cultura. É o que a gente trouxe aqui no início, né? Quando a gente, por exemplo, potencializa e vai fazer um processo seletivo junto com a Muva, a gente não está olhando só para o que eles precisam, as ferramentas que aquela pessoa precisa saber. Então, nós olhamos muito para a cultura da empresa, o que a empresa busca naquele candidato, quando a gente fala de questões comportamentais mesmo. Uhum. Então, Sim. esse, né, tem sido os processos seletivos hoje, bem mais voltado também para essas questões comportamentais, essas habilidades de interação entre as equipes. Né? E aí, falando um Uhum. pouquinho da pergunta, Marina, que você trouxe sobre como os candidatos eles podem se destacar, é exatamente dessa forma, né? Você tentando mostrar o que você já contribuiu anteriormente nas suas relações de trabalho, relações de faculdade, né? Dependendo ali do nível que você esteja, de que forma que você já conseguiu contribuir com a sua equipe para muito além de saber mexer numa ferramenta, para muito além de já ter ali o seu conhecimento técnico também. Uhum. E eu até vejo, assim, é uma coisa que me chama muita atenção também, às vezes que eu já tive que fazer entrevista por conta própria, sem saber nada de nada, que eu via que quando as pessoas, elas começavam a falar sobre elas mesmas, traziam algum hobby, alguma característica pessoal também, ela se destacava para mim, porque eu falava, nossa, realmente isso tem a ver com a nossa cultura da empresa, uma coisa que ela já faz na vida pessoal dela.
Então, eu vejo também que isso que você comentou, que antigamente as empresas, né, elas focavam muito nas habilidades técnicas e era só isso mesmo, e agora a gente já Uhum. tem olhado para outra parte, né, tipo, como que esse colaborador vai se envolver com a cultura da empresa? Ele vai estar, como que ele vai se comunicar? Ele vai estar alinhado com o que a gente quer de objetivo, quer chegar? Eu acho que é isso mesmo, sabe? E olha que eu não sendo da área, eu já sinto muito isso também. Não, com certeza, porque quando a gente fala das relações de trabalho, a gente está falando muito mais do que só ali aquelas 8 horas por dia, aquelas 6 horas por dia de um estágio, né? Tem sempre ali Uhum, realmente uma interação, um relacionamento, e quando você tem pessoas, né, que se complementam, não precisam ser iguais, né? A ideia de ter uma equipe nem é ser todo mundo igual, né? Ser, é. pessoas que se complementam, que trazem ali habilidades diferentes, mas todo mundo precisa caminhar com o mesmo objetivo, né? Buscar ali ter o mesmo objetivo profissional mesmo. Então, isso faz Uhum. bastante diferença na hora de uma contratação também. Sim. E vamos supor, né, que esteja alguém nos assistindo aqui agora, que seja uma pessoa que quer ingressar na área, né, de marketing, alguma startup, então alguma empresa digital. Se existe alguma habilidade que as pessoas elas precisam focar e elas precisam priorizar na hora de estudar alguma coisa, se desenvolver. Sim, sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria trazer um pouquinho sobre a diferença, né, das hard e soft skills. Eu acredito que as pessoas já devem ter escutado aí falar desses termos, que são exatamente o que eu já trouxe aqui anteriormente. Então, as hard skills são as habilidades técnicas, né? Aquilo que você aprende no seu dia a dia, vendo uma aula no YouTube, fazendo um curso na sua faculdade, mexer numa plataforma, mexer numa ferramenta, conseguir mexer num aplicativo. Então, isso, né, tem a ver ali com as hard skills, são as coisas técnicas. E já as soft skills, a gente traz um pouco dessa parte comportamental mesmo, dessa interação de trabalho, coisas que fazem parte da sua personalidade, né? É Uhum. basicamente isso, assim. E as soft skills você também consegue desenvolver, né? Então, não é, eu não tenho, por exemplo, não me acho uma pessoa criativa. Então, eu não tenho essa soft skill. Não, existem formas que você consegue desenvolver. Mas isso você não aprende dentro de uma faculdade, por exemplo, né? Então, essa seria ali um pouco da diferença dessas duas habilidades. E aí, falando das habilidades necessárias para quem trabalha na área digital, a primeira delas seria relacionada às hard skills, né? Que é a facilidade de você mexer com plataformas, você ter ali o entendimento mesmo de ferramentas, de coisas que você vai utilizar no dia a dia para conseguir executar um bom trabalho, né? Então, isso é uma habilidade muito importante. É o que eu disse, né? Assim, hoje os processos seletivos, eles não são tão focados no saber fazer, mas o saber Uhum. fazer, ele é importante. Então, você já ter ali esse conhecimento, já saber, né, mais ou menos ali pelo caminho, já ter tido a curiosidade de estudar, de tentar aprender, mesmo que você ainda não tenha tido essa experiência na prática, é muito importante. Uma outra habilidade, né, que a gente pode falar aqui, que tem a ver com as soft skills, já seria sobre a sua criatividade, né? Eu, por exemplo, não me acho uma pessoa criativa, mas eu preciso, eu não me acho, mas eu preciso dessa criatividade para o meu dia a dia, do meu trabalho, né, para as coisas que eu desenvolvo, algumas coisas realmente demandam isso, então eu estou sempre buscando ativar a minha criatividade de alguma forma. Né? Então, para quem trabalha na área digital, eu acho que isso hoje é Uhum. fundamental, Sim. né? É uma série de informações, de estímulos o tempo todo ali. Então, você realmente precisa ser uma pessoa criativa, precisa se desenvolver nessa habilidade Uhum. também. Um outro ponto seria a proatividade, né? Na verdade, aqui a gente está trazendo um pouco para a área digital, mas são habilidades que se encaixam ali Em qualquer independente. local, né? Exatamente. Mesmo que você não esteja hoje trabalhando numa empresa digital, ainda assim você precisa, né, ter essas habilidades. Então, a sua proatividade, né, essa habilidade de realmente, poxa, pegar para fazer, de tentar implementar alguma coisa nova, trazer novas ideias, isso faz muita diferença para o seu perfil profissional. Uhum. Ser um profissional atualizado, né, curioso ali, tá sempre pesquisando, sempre entendendo um pouco mais. O digital é isso, né? É uma mudança constante o tempo todo. Um dia você dorme, o Instagram tá de um jeito, você acorda, ele já tá de outro, É. você nem sabe mais, né? Então, realmente ser essa pessoa atualizada, essa pessoa curiosa, sempre procurar, pesquisar, entender. Ter uma boa escrita, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de copy, né, Marina? Acho que Aquela escrita persuasiva, né?
Exatamente. Então, assim, você realmente ter essa habilidade de ter uma boa escrita, de conseguir trazer ali o cliente do seu cliente, né? O cliente da Uhum. empresa que você está trabalhando. Então, essa habilidade de escrita também, ela é muito importante. Até para se comunicar com a equipe também, né? Que no digital, assim, se você ficar toda hora, ai, vamos entrar numa call para resolver um negócio, gente, não funciona assim, Sim. tem que ser assíncrono, né? Então é bem importante Uhum. também você saber se comunicar de uma forma por escrito ali no texto mesmo nas plataformas, né? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. É o que você disse, né? Assim, tá cada um num canto. Acho que hoje a Luva é assim, né? Tem pessoas ali do Brasil É, inteiro. Então, realmente não tem como você o tempo todo ali tá numa chamada com a pessoa para se fazer ser entendido naquilo que você quer trazer, né? aham, Então, realmente você ter ali uma boa escrita faz diferença. E uma outra habilidade que eu acho tão importante quanto é a habilidade de escuta. Não só para o seu cliente, né? Então, assim, você precisa entender o que o cliente está querendo, qual é o objetivo dele, né? O que você vai desenvolver ali no digital para que você consiga fazer com que ele atinja aquele objetivo. Então, essa habilidade de escuta é muito importante, mas dentro do time também, né? Porque eu acho, né, me corrija se eu estiver errada, mas hoje o trabalho do digital, muitas vezes, ele é um pouco fragmentado, né? Então, assim, uma uhum. pessoa faz uma coisa, outra pessoa faz outra pessoa faz outra, para no final ter um projeto completo, né? Sim, Então, exatamente. se você não escuta o que a outra pessoa está querendo, o que a outra pessoa está pensando, a ideia que ela está trazendo, a sua parte ela vai ficar fora ali do contexto, né? Então, essa Uhum. habilidade de escuta também é extremamente importante. E no final, né, o que também tem a ver ali com a escrita, a gente fala da comunicação, né? Então, você ter ali uma comunicação assertiva, você conseguir se fazer ser entendido, você realmente conseguir falar de uma maneira clara e objetiva aquilo que você está querendo, precisando, pensando, isso também melhora bastante ali as relações de trabalho. Uhum. Nossa, eu até lembro, eu trago até um caso meu, assim, que quando eu comecei, né, com a agência e tudo mais, e a gente começou também a ter uma equipe um pouco maior, né, eu tinha uma comunicação muito fragmentada, era tipo o WhatsApp, né, que a gente manda um volume de mensagens picadas, e eu falei, não, peraí, isso Uhum. não tá dando certo aqui, tem que mudar. E a gente realmente, né, a gente comunicou a equipe também que a gente precisava ter uma comunicação que, poxa, em uma mensagem já tem que conter todas as informações para a pessoa não ficar perdida, ela ter que procurar, sei lá, em outra ferramenta o que eu quero dizer, ou ela vai ter que perguntar de novo várias vezes até ela entender. Então, foi uma coisa que até eu mesma passei por isso, assim, de ter esse cuidado com a comunicação no digital. Isso eu vejo bastante, né? Isso acontece muito realmente pelo que a gente vive, né? O dia inteiro ali nas redes sociais, WhatsApp, Instagram e tudo mais. E isso acontece muito durante os processos seletivos. Foi interessante você trazer isso, porque geralmente, né, aqui na Potencialize, por exemplo, quando a gente precisa avaliar se o candidato ele tem uma boa habilidade de escrita, a gente faz um teste de redação para conseguir Aham. avaliar isso, né? Tem muita gente que traz redações abreviadas também, você, porque trazem com essa abreviação da mesma forma que a gente fala ali no digital, que a gente fala Uhum. na internet. E isso é um problema, né? Porque assim, a gente está falando, por mais que seja uma vaga para o digital, para marketing e tudo mais, ainda assim é uma coisa de trabalho. Nem sempre você vai se comunicar assim com o seu cliente ou dentro da equipe. Uhum. Então, esse ponto que você trouxe é extremamente importante, se atentar para isso, né? Principalmente dentro do processo seletivo. Se atente Uhum. para isso, como você está falando, como que você está escrevendo também. Show, então. Olha, você tem alguma dica para quem vai ingressar na área? O que que ela precisa se preparar? Até mesmo as próximas aberturas de vaga aí da agência, tem alguma dica que é essencial para a pessoa saber? Bom, é mais assim um compilado, né, de tudo que a gente trouxe aqui. Então, realmente seja esse profissional atualizado, essa pessoa curiosa que corre atrás da informação, né? Ah, não sei ainda mexer nessa ferramenta e eu vi que a agência, por exemplo, né, está aqui com o processo em aberto, exige que eu precise saber mexer na ferramenta tal. Eu ainda não sei, mas deixa eu correr atrás aqui desse conhecimento. Deixa eu entender também como que a internet está funcionando agora, as atualizações, o que está sendo feito, o que está sendo Uhum. falado, né? Então, seja esse profissional. Não se preocupem apenas com a parte técnica, né? Foi falado aqui durante toda essa nossa conversa, aqui, todo esse papo, que o técnico é
é importante, mas não é tudo, né? E muitas vezes a gente pode ensinar. Ah, não sei mexer nessa ferramenta, mas beleza, a empresa te ensina. Sim. Né? Então, assim, você precisa se preocupar com coisas um pouco além. O que, que não consegue ser ensinado tão facilmente? Criatividade, proatividade, né? Habilidade de escuta. Isso é algo que você precisa desenvolver, você precisa se policiar ali ao longo do tempo, né? Nas interações. Então, não se preocupe somente com essas coisas técnicas. E, por último, né, uma outra dica que eu deixo, que eu acho que é muito importante, é você não ser um profissional que estuda, que quer entender apenas da sua área ali em específico. Então, né, o que, que seria isso? Vamos supor que você quer trabalhar com social media e você sabe ali que o principal são as redes sociais, né? Então, básico. Você precisa trabalhar, saber das redes sociais, entender das redes sociais. Só que esse trabalho ele é um conjunto, né? Então, ali você está falando, por exemplo, das redes sociais, mas tem uma finalidade que é uma venda, que é trazer mais clientes para um cliente. Então, você também precisa ser essa pessoa que está inteirada do todo. Então, você não vai estudar só sobre Instagram, né? Estude também sobre vendas, sobre jornada do cliente, estude um pouco também daquelas coisas que não são o foco principal, mas que são complementares para a sua atuação, para o que você vai desempenhar. Acho que é isso, assim, né? Assim, as principais, as dicas principais para você realmente ser um bom profissional e conseguir se destacar no mercado e no dia a dia também, né? Não só no processo seletivo, mas no dia a dia de trabalho. Nossa, arrasou quando você trouxe isso sobre as áreas, porque é uma coisa que a gente é, incentiva também muito dentro da agência, porque senão são áreas que caminham diferente, em caminhos totalmente diferentes e têm o mesmo objetivo, que às vezes é a venda final, né? Vender um produto, vender um serviço, mas a parte de anúncio não está conversando com rede social, então não dá certo, não dá certo. Então é bacana, nem que a pessoa, tipo, ela não precisa dominar uma plataforma diferente, que não seja da área dela, mas ela tem uma noção de como funciona, ela sabe qual que é o papel do trabalho dela no outro também. Então, isso é muito legal. Com certeza, muito importante isso, né? E aí, realmente, como você trouxe da ferramenta, do que está sendo feito, né? Do objetivo ali dentro daquela outra área, por um outro profissional, mas entender realmente ali do todo. Então, eu preciso entender a fundo de vendas, eu preciso ser um vendedor nato? Não, mas eu preciso entender como que aquele cliente vai se comportar a partir do momento que eu desenvolvo alguma coisa. Porque tem a ver com o seu trabalho final, né? Se você é um social media e as pessoas não chegam nas redes sociais para comprar, o seu trabalho não está sendo feito de uma maneira tão efetiva assim, né? Então, seja realmente esse profissional preocupado com o todo, né? Seja especialista no que você faz, mas seja preocupado com o todo também. Arrasou. Beleza, então. Mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Algum insight? Não, acho que no mais é isso mesmo, Marina. Assim, eu gosto muito de falar sobre processo seletivo, sobre habilidades, porque eu realmente vejo, né, fazendo ali entrevistas, são 6 anos já fazendo entrevistas, então eu vejo que realmente as pessoas, geralmente elas trazem essa parte muito técnica, se esquecem do comportamento, não buscam fazer uma boa entrevista, passar uma boa imagem, né, num processo seletivo. Então, hoje, por exemplo, né, falando um pouquinho da nossa experiência juntos, Potencialize e Muva, quando eu faço um processo seletivo para a Muva, eu não sou especialista na área de marketing, então esse primeiro filtro, ele é realmente comportamental, né? Eu realmente tento identificar ali o que a agência busca nesse profissional, e aí, num segundo passo, né, numa segunda etapa, é onde a gente passa realmente para o técnico. Então, se você já chega na entrevista não demonstrando o seu comportamental, por exemplo, você nem chega no técnico, você nem tem ali a oportunidade de mostrar o seu conhecimento mesmo. Então, se preocupem aí com esse todo, né? Não só a ferramenta, a minha experiência, o que eu já fiz, mas também um pouquinho do que você é, dos seus objetivos, o que você busca com essa oportunidade de trabalho, né? O quanto que você pode agregar também ali como profissional dentro da empresa. Massa, então. Eu tenho uma dica, né, gente, que quem tiver uma empresa também que esteja assistindo a gente, o quão importante foi essa nossa parceria, né? Então, tiveram algumas vagas, né, que eu fiz ali muito assim, sem saber qual que era o processo, coisas muito básicas de tipo de entrevista, como fazer uma boa entrevista, como deixar o candidato confortável. Eu acho que tem muitos nuances, muitos detalhes
quando você faz um processo seletivo, assim, né, o recrutamento. Então, foi essencial para a gente, porque, primeiro, que a gente não sabia, né, a gente não entendia muito bem como fazer. Segundo, gasta muito tempo, então a gente desfocava de tudo que estava acontecendo na agência para focar somente no processo seletivo. E muitas vezes a gente não achava aqueles candidatos, né, que a gente estava procurando mesmo, porque pelo formato que a gente fazia o processo, né? Então a gente tinha muitas falhas também e acabava vindo algum candidato ali, a gente acabava aprovando alguém que a gente não queria realmente, que não era aquela pessoa ideal. Então, a grande dica para vocês que estão assistindo a gente é contrate a Potencialize e você vai ver o quão bom vai ser em questão de tempo, de realmente candidatos muito bons na sua empresa. Então, acho que é a master dica, assim, para vocês, tá? É isso que você trouxe, é muito importante, Marina, porque hoje, né, um grande número de demissões nas empresas é justamente por isso, porque você, muitas vezes, é o que eu disse, né, você não precisa ser especialista em tudo, então, assim, conhecer um pouco. Hoje, por exemplo, você tem esse conhecimento quando a Potencialize já manda para você aqueles candidatos mais filtrados, exatamente, né, alinhados com o que você busca. Mas se você pega para fazer isso desde o início, sem o conhecimento necessário, sem as habilidades ali, aquela prática mesmo, você acaba realmente perdendo muito tempo e, naturalmente, né, consequentemente, você também pode perder dinheiro, porque você contratou uma pessoa totalmente fora. E esse é um grande problema hoje nas empresas, né? Você contrata a pessoa, você acha que aquela pessoa está alinhada, no dia a dia você vê que não está, você precisa demitir ela, né? Então, gasta mais tempo, mais dinheiro. Exaustivo, né, também. Exatamente. E aí tem que recomeçar tudo de novo, né? Esse que é o grande X da questão também. Então, fica aí, né? A dica da Marina. Potencialize e pode ajudar vocês aí nesse processo, com certeza. Isso aí. Aline, muito obrigada pelo convite, pelo nosso conteúdo aqui. O bate-papo foi bem legal. E, gente, sigam a Potencialize pelo Instagram também. Qual que é o arroba, Aline? Potencialize.c. Potencialize.c, isso. Perfeito. Beleza. Então tá, gente. Beijinhos. Um Tchau, beijo, tchau. Marina. Muito obrigada. Foi um prazer.